Queria convidá-los a ficarem de pé, se possível, se puder. Daniel, capítulo 3, versículos do 13 ao 27. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a minha imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados no lugar do fogo, ou dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Podem se sentar. Vamos orar, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite, que Ele há de nos falar sobre fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pela Tua santa palavra, Senhor, porque cremos que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira muito singular e audível, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, talvez nessa noite operar de maneira milagrosa, porque nós cremos nos Teus milagres. Cremos no milagre da salvação, no milagre da cura. Cremos que o Senhor é Deus poderoso para reanimar a nossa fé. Cremos que Tu és poderoso, Senhor, para nos livrar, para nos guardar de todo e qualquer perigo. Amém. Fala a Tua igreja, fala conosco. Usa-me, Senhor, nessa noite com graça. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema que dei essa mensagem é a verdadeira fé bíblica.
falar de fé, acredito que é uma necessidade absoluta no relacionamento com Deus. Se nós formos lá para o capítulo 11 de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, e esse se aproximar é mais do que ter um conhecimento de Deus, deve crer que Ele existe, que tem relacionamento com Ele, que deposita a sua fé nele, e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Lá em Hebreus também diz que pela fé nós esperamos as promessas de Deus. No versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, vai definir a fé como a certeza das coisas que se esperam. Eu não sei quais são as promessas que você espera, mas a Bíblia ela é recheada de promessas para a nossa vida. E uma delas se refere especialmente às coisas futuras. Quando há uma promessa, talvez a mais importante, na qual a igreja deve ter a expectativa nos dias de hoje, é que Jesus está voltando. Está voltando para tomar a sua igreja. E um dia estaremos com Ele. E é nessa promessa que nós também aguardamos e fundamentamos a nossa vida. A fé é tão importante que o apóstolo Paulo, ele falando sobre justificação, sobre salvação, ele diz que nós somos reconciliados e justificados pela fé. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é tão importante que ela é um meio de salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: sois salvos pela graça. É um presente merecido de Deus, mas ele também diz mediante a fé. O caminho da salvação é a fé. Sois salvos pela graça. Não merecemos. Deus nos dá gratuitamente, mas é preciso fé. É preciso que nós depositemos a nossa fé em Cristo Jesus. É pela fé que Ele nos salva. Somos salvos pela fé. E o apóstolo Paulo completa dizendo que isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não é algo que é construído dentro de nós, ou por uma religião, por uma denominação, mas ela na verdade é um produto do próprio Deus. É Deus quem autentica em nós a fé salvadora. A fé, ela provém do próprio Deus. Mas aquele que não tem fé, peça, que Deus dá gratuitamente. É Deus quem renova também a nossa fé. Então a fé, ela é essencial, ela é uma necessidade absoluta no relacionamento com Deus. Porque, como já disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes de adentrar no texto e tirar algumas verdades importantes sobre a verdadeira fé bíblica, eu queria trazer talvez alguns conceitos, ou consertar, ou talvez trazer luz a alguns conceitos errados sobre fé. Porque muitas pessoas misturam a fé bíblica com uma fé, muitas vezes, que não é uma fé genuína, mas um conhecimento talvez simples de Deus, talvez práticas religiosas, um pensamento positivo. E eu queria desconstruir aquilo que não é fé, para que a gente pudesse realmente falar de uma fé bíblica, na qual podemos enxergar com muita clareza na vida, ou nas vidas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fé, irmãos, pelo menos a fé bíblica, ela não é um simples conhecimento de Deus ou uma aprovação da sua existência. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, tem um conhecimento superficial de Deus, um ato bem significativo sobre esse conhecimento superficial, mas que não queria compromisso com Deus, está registrado em Atos, capítulo 26, versículo 24 a 29. Quando o apóstolo Paulo expôs a Escritura Sagrada de maneira muito bela, muito autêntica, e um rei chamado Agripa, ele disse a Paulo: Paulo, olha, eu sei que Deus existe, quase tu me persuades a ser um cristão, mas eu não estou disposto a abraçar essa fé. E muitos fazem assim, têm um conhecimento superficial de Deus, dizem que Deus é tudo, que Deus existe, mas não querem compromisso com Deus. É uma fé superficial que aprova apenas a sua existência. O apóstolo Tiago,
no capítulo 2, ele também diz que alguém também crê que Deus existe. Até o diabo também crê que Deus existe. Tiago disse assim: olha, crês que Deus existe? Fazes bem, que até o demônio também crê e treme diante de Deus. Então apenas declarar que Deus existe, apenas abraçar uma fé superficial, rasa, não é a fé bíblica que Deus nos chama. Também fé não é pensamento positivo ou confissão positiva. Muitas pessoas pensam que fé é isso, é um simples pensamento positivo. Olha, eu tenho muita fé, eu creio que isso vai acontecer. Mas basta uma demorada circunstância contrária que esse pensamento desmorona. Porque na verdade não está fundamentada em Deus. Essa fé não está fundamentada na palavra de Deus. Ela não suporta passar nem por uma simples fogueira, quanto mais por uma fornalha. Porque é apenas um pensamento positivo. Nem muito menos é a fé bíblica, é uma confissão positiva. Porque a confissão positiva, na verdade, ela tira de Deus aquele que tem todo o poder e coloca no homem. Tira da soberania de Deus aquele quem decide, que tem todo o poder em suas mãos, e coloca simplesmente uma declaração humana. Isso vai acontecer porque eu creio. Na grande maioria das vezes não acontece. E quando acontece é fruto da graça de Deus. Porque Deus continua sendo, ao longo das eras, da eternidade, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Que mesmo na imprudência do homem Ele age. Então fé não é um simples conhecimento superficial de Deus, também não é um pensamento positivo ou confissão positiva, como também fé não é religiosidade, ou fazer parte de uma denominação. Fé não é praticar qualquer crença religiosa. Para muitos ter fé é simplesmente fazer parte de uma religião. Eu tenho fé, eu faço parte de tal religião, eu faço parte de tal denominação, eu pratico tais práticas religiosas. A fé bíblica não é isso, irmãos. Para muitos, exercer a fé é talvez ir para as novenas, para as procissões, talvez participar das campanhas da Rosa Ungida, talvez fé é passar pelo vale dos 318 pastores, se não errei a conta dos pastores. Talvez fé seja passar pelo vale do Sal Grosso para muitos. Mas a fé bíblica não é isso, irmãos. Talvez para muito fé, não sei se alguém já fez no passado, né? Eu acredito que o presidente lá fica confirmando. É colocar uma folhinha de trevo na carteira para dar sorte. Eu tenho muita fé. Talvez para outros fé é colocar um vaso de sal, um salzinho grosso e umas cabecinhas de alho lá para afastar o mal olhado, e dizem que isso é fé. Mas a verdade, isso não é fé, isso é crendice, é superstição, passa longe da fé bíblica. A verdadeira fé bíblica, irmãos, ela tem sustentáculos na palavra de Deus, e ela voa nas asas fundamentados em Cristo Jesus. Eu queria, nesse cenário do livro de Daniel, mais especialmente do capítulo 3, falar sobre a verdadeira fé bíblica, ou pelo menos tirar algumas lições da verdadeira fé bíblica. O cenário do livro de Daniel se dá quando o rei da Babilônia, esse na qual citamos várias vezes aqui no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele invade Israel, o território de Israel, o reino especialmente do sul. Israel nessa época estava dividida em reino do norte e reino do sul, território. O reino do norte já tinha sido invadido por outro império, o Império Assírio, pelo menos há 200 anos atrás, do contexto aqui da época. E agora é a vez do reino de Judá sofrer uma invasão pela Babilônia, conduzido pelo seu rei Nabucodonosor. Essa invasão pelo menos se deu em 3 levas, foram de 3 etapas. E é justamente na primeira etapa que Nabucodonosor leva não somente Sadraque, Mesaque e Abednego, mas vários jovens, inclusive também Daniel, que é o grande expoente desse livro e o autor também desse livro.
Ele leva principalmente nessa primeira leva os jovens de boa aparência, jovens preparados, letrados, qualificados, de sabedoria, justamente para servirem no palácio real. E aqui, irmãos, desse livro, do livro como um todo, nós já poderíamos tirar assim, pelo menos duas mensagens centrais desse livro. A primeira é a fidelidade e a fé extraordinária desses jovens, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque mesmo sendo transpostos, escravizados numa terra distante, na Babilônia, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram não somente na perspectiva de não murmurar, de não reclamar, mas manteram a sua fé intacta no Deus da Bíblia, no Deus Criador dos céus e da terra. Uma outra verdade é que Deus estava no controle da história dessa nação. Assim como Ele está no controle da história da nossa vida, Ele estava no controle da história de Israel. Havia uma profecia em Jeremias que também é contemporâneo, de certa maneira, de Daniel, o profeta Jeremias, um pouco mais velho do que Daniel, onde Israel ficaria escravizado durante 70 anos na Babilônia. E aquele povo não acreditou. E justamente é nessa primeira leva, que vai se cumprindo a promessa que Deus havia dito a Jeremias. Mas eles ficariam 70 anos, mas haveria o tempo também do retorno para Israel, do retorno daquela nação. E assim Deus cumpriu, porque Deus estava no controle da história dessa nação, assim como está nos dias atuais, e nunca perderá, porque Deus é Deus, Deus é eterno. Se cumpriu logo depois que o Império Médio-Persa toma agora podemos dizer assim, a hegemonia do contexto, invade a Babilônia, derrota o rei na época e toma a hegemonia do território, e agora liberta o povo de Israel para voltar para a sua nação no governo do rei Ciro, o governo Médio-Persa. E voltando agora para o capítulo 3 que lemos, irmãos, ele descreve a fé de 3 amigos de Daniel, como a fé desses homens foi provada. Quando o rei Nabucodonosor confeccionou um estátua, o texto, pelo menos no início do capítulo, se você depois for ler o início do capítulo 3, não diz se foi uma imagem do rei Nabucodonosor, se era uma imagem de um deus pagão da Babilônia, ou se era simplesmente uma estátua lá, um obelisco. O fato é que Nabucodonosor confeccionou essa imagem de ouro e fez um edito que todo aquele que estivesse, quando ao tocar alguns instrumentos musicais, e aqui ele citou alguns, a harpa, a citara, a trombeta, o pífaro, qualquer povo, fosse de nação estrangeira ou que estivesse na Babilônia, deveria adorar esse Deus, se dobrar e adorar o Deus erguido pelo rei Nabucodonosor. E é justamente nesse contexto, irmãos, que nós abordaremos, nesse conflito agora, onde esses 3 homens estão diante de uma situação agora de vida ou de morte, onde a fé deles é provada. E é nesse conflito de fé, de vida, de morte, que eu quero abordar pelo menos 3 lições sobre a verdadeira fé bíblica. A primeira delas está entre os versículos 13 ao 18, especialmente quando Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei Nabucodonosor, quando eles dizem: ó rei, quanto a isto, diante de tudo que você falou, que nós, se não dobrarmos os nossos joelhos, se não adorarmos a imagem que você confeccionou, que você construiu, nós iremos para a fornalha ardente, nós não precisamos nem falar sobre isso, porque a nossa fé está intacta. Ou seja, não importa o que virá, o que eles dizem é que
Se o nosso Deus é quem servimos, quer nos livrar, Ele assim fará. Se não, versículo 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A primeira lição, irmãos, da verdadeira fé bíblica é que ela descansa nos planos soberanos de Deus. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Pela fé, eles descansaram no plano soberano de Deus. Ou seja, eles disseram: olha, não importa, ô rei, seja você nos conduzir à fornalha, seja Deus nos livrar, porque Deus é quem está no controle, nós descansamos nos planos soberanos de Deus. É isso que eles estão dizendo, é isso que eles estão afirmando. Eles entendiam que o desígnio de Deus seria sempre o melhor caminho, fosse o de permitir que eles fossem para a fornalha, fosse o livramento que Deus poderia dar a eles, fosse a morte, fosse o livramento, Deus estava no controle da situação. Eles sabiam que Deus estava no controle das suas vidas, que aquele cenário, embora conturbado, de conflito, de vida e de morte, como falei, parecia estar além do controle de Deus. Não estavam para Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso eles afirmaram com muita convicção: olha, rei, não importa, se Deus permitir que você nos lance, assim faça, senão Deus vai nos livrar, mas não adoraremos a imagem de escultura, não adoraremos o Deus que você, o Deus com letra minúscula que você confeccionou. Irmãos, eu pelo menos entendo, esse é um exemplo extraordinário de alguém que confia na soberania de Deus. Descansar diante da morte, confiar que Deus estava no controle da situação. Mas para mim há um exemplo mais extraordinário sobre essa confiança nos planos de Deus, que é representado pelo Senhor Jesus Cristo, no momento mais crítico do seu ministério, enquanto homem, quando ele estava no Getsemane, e quando ele orou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantos de nós está disposto a fazer isso diante de Deus? Quando nós queremos uma coisa, seguir um caminho, quando nós estamos diante de um conflito, diante às vezes até da morte: Senhor, faça a sua vontade. Se for me curar, amém. Se não, amém também. Ou nós só aceitamos um caminho, uma posição. Nem sempre é fácil, eu sei, irmãos, expressar essa fé, mas essa fé que a Bíblia nos chama a descansar nos planos soberanos de Deus. Qual seria a nossa oração no Getsemane? Qual seria a nossa decisão diante do rei Nabucodonosor? Qual tem sido os caminhos que escolhemos diante de um conflito, diante de uma adversidade, diante de uma prova? Temos descansado nos planos eternos de Deus e dito: Senhor, por mais que eu não entenda, e eu posso dizer, irmãos, que na maioria das vezes nós não vamos entender, porque nós somos infimamente limitados, pequenos demais, mas Deus é grande. Como disse aqui, já Ele é eterno. Ele conhece muito bem o passado, o presente e o futuro. Então Deus é soberano por causa disso, porque os seus atributos estão sempre em perfeita sintonia. A sua eternidade com a sua onipresença, conhecendo e estando presente em perfeita sintonia. Então nós podemos confiar que as suas decisões sempre serão as melhores para a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, nessa fé, ele pôde dizer, lá escrevendo aos Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.
A verdadeira fé bíblica, irmãos, aquela que está fundamentada não num raso conhecimento de Deus, mas que tem profundidade com Deus. Aquela que não quer declarar ao Senhor, colocar Deus encostado na parede, mas aquela que descansa nos planos soberanos de Deus. Essa é a verdadeira fé bíblica. Aqui, como Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinaram: olha, rei, a despeito do teu decreto, nós não dobraremos os nossos joelhos, seja qual for o caminho que Deus escolher. Ou Ele vai permitir, ou Ele vai nos livrar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro aspecto que eu queria tirar como lição, que a verdadeira fé bíblica, ela descansa nos planos soberanos de Deus. Uma outra lição, irmãos, está do versículo 29 do versículo 19 ao 23, que justamente vai no contraponto da decisão que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei. E disseram: rei, nós não vamos dobrar os nossos joelhos, não vamos adorar a tua imagem. Do versículo 19 em diante, o texto vai dizer que Nabucodonosor se encheu de fúria, ficou irado, o aspecto do seu rosto foi transtornado. Isso resultou em que ele decidisse que agora a penalidade ia ser 7 vezes maior. O texto nos diz que ele mandou acender a fornalha em 7 vezes mais, de tal maneira que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego foram consumidos pelo fogo, de tamanha quintura estava a fornalha ardente. Mas se você observar no versículo 19 ao 23, em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego murmuraram, reclamaram, voltaram atrás, dizendo: ó rei, olha, nós pensamos melhor. Retrocederam com a sua decisão. Em nenhum momento. Esses homens estavam obstinados a manter a sua fé inabalável. Inabalável. A despeito da fogueira, da fornalha estar 7 vezes mais quente. Segunda lição, irmãos, sobre a verdadeira fé bíblica, é que ela persevera com fidelidade na mais alta fornalha. Ela persevera com fidelidade. O rei babilônico está virado, mas não demoveu a fé desses homens. Escute bem o que vou dizer. São os momentos de dor, de crise, de perda, de conflito, que somos tentados a negar a nossa fé, que somos tentados a murmurar. São justamente nesses momentos que a nossa fidelidade deve ser aí justamente demonstrada. É nesses momentos, irmãos. Porque ser crente, quando tudo vai bem, até o mais, aquele que eu falei no início, até aquele mais raso na fé, ele pode dizer que segue a Deus quando tudo está bem. Jesus, falando lá sobre uma parábola, a parábola do semeador, ele diz que vai falar que aquela semente é lançada num terreno, em vários terrenos. Um terreno, ele lança num terreno à beira do caminho, as aves vão lá e comem rapidamente. No outro ele diz, e ali ele tipifica que é o diabo, fazendo já uma explicação depois aos discípulos, que é o diabo que vai e tira aquela semente, que seria a palavra de Deus, do coração daqueles que ouviram. Depois ele diz que aquela semente é lançada em outro terreno, um terreno rochoso, e aquela semente até frutifica, mas vem o sol causticante e logo seca. E Jesus diz que aquele terreno aquela semente não frutificou, muitas vezes
pelas situações da vida, do cotidiano, as pressões, os obstáculos, as dificuldades da vida. Depois essa semente é sufocada, lançada sobre terreno onde há espinhos, e esses espinhos sufocam o crescimento da semente. E esses espinhos são comparados com os prazeres da vida. Pessoas que têm a semente até recebem, mas logo os prazeres da vida, as demandas da vida também sufocam aquela semente. E às vezes essa ferrada, que não suporta a primeira prova, a primeira luta, nega ao Senhor, murmura, quer retroceder, fica como o povo de Israel, que Deus libertou da escravidão do Egito, estava escravizado lá por mais de 400 anos. Deus liberta aquele povo de maneira miraculosa, envia 10 pragas para o Egito, abre o mar vermelho para aquele povo passar, está conduzindo aquele povo através do seu líder Moisés, e aquele povo no deserto, mesmo tendo toda a provisão, através das águas, das codornizes, do maná do céu, aquele povo começa a murmurar e reclamar com Moisés, com Arão, dizendo: olha, era melhor que nós estivéssemos no Egito, querendo retroceder, querendo voltar para o período de escravidão. Que loucura! Fomos libertos e agora voltar para a escravidão, que loucura é essa do povo de Israel? Mas muitos assim ainda pensam. São libertos, têm uma vida abençoada na presença do Senhor e ficam com saudade do Egito. Murmuram, especialmente quando são provados. Mas há uma declaração, irmãos, que eu também acho extraordinária, de um homem chamado Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai até num tom de poesia, a poesia bíblica, afirmar com muita ênfase essa convicção que ele tem em Deus, seja no tempo de fartura, seja no tempo de escassez, seja no tempo de paz, seja no tempo de guerra, porque assim deve ser o cristão. Persevera em qualquer cenário. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Que fé extraordinária desse homem! Não importa o cenário, seja de fartura, seja de escassez, seja de prova, seja de lutas, mas seja de bonança, eu estou com o Senhor, eu não desisto, porque o Deus que me salvou é o mesmo Deus que continua comigo. A verdadeira fé bíblica, irmãos, ela persevera com fidelidade na mais alta fornalha. Não importa, pode aumentar 1 grau, 2 graus, 3, 7, mas eu estou com o Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. A grande diferença não é nem porque eu estou com o Senhor, é porque eu sei que Ele está comigo, e é justamente onde nós vamos trazer mais um aspecto da verdadeira fé bíblica. A verdadeira fé bíblica, ela prova da presença marcante de Deus. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego provaram. A fidelidade deles, a fé deles, provaram da marcante presença de Deus em suas vidas. Nabucodonosor, versículo 24: se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens na fornalha, dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor ficou extasiado. Que é isto? Nós lançamos 3 homens, mas tem um quarto lá, e ele é reluzente. Na verdade, ali, irmãos, para muitos teólogos,
era a presença do anjo do Senhor. Para muitos, na verdade, representam até o próprio Cristo antes da encarnação. Mas o que importa aqui, o cerne da questão, não é saber se era um anjo enviado por Deus, se era o anjo do Senhor na pessoa bendita de Jesus Cristo antes da sua encarnação, ou se era o próprio Deus significado ali através da presença de Cristo. O que é essencial para entendermos é que Deus estava livrando esses três homens. A presença de Deus estava ali no meio da fornalha ardente. Eu não sei se alguém já passou por uma fornalha aqui, irmãos. Não sei. E quando eu falo fornalha, eu falo algo difícil, uma prova difícil, onde você não vê saída. Eu não sei. Eu já passei por uma, e às vezes a gente pensa que não há solução. Talvez muitos aqui já passaram. Provas que são maiores do que as suas forças. Provas que você diz, meu Deus, o que farei? Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus está com você, ou esteve com você. Sabe por quê? Porque se você está presente aqui, isso é uma prova viva disso. É claro que nós temos a Bíblia, e a Bíblia, como palavra de Deus, ela traz uma ênfase muito clara a isso, e somente ela me daria essa certeza. Mas se você está aqui também, é uma prova significativa que Deus esteve com você, que Deus lhe levantou quando você esteve no chão, que Deus enxugou as suas lágrimas quando você chorava, que Deus tirou toda a angústia do seu coração, que Deus foi com você nos momentos que você se sentiu sozinho, na solidão. Deus foi com você, e Deus é por você. Agora eu penso que é uma compreensão errada, irmãos, sobre como encaramos as adversidades da vida. Há uma compreensão muito errada nessa perspectiva de encarar as provas da vida, as adversidades no relacionamento com Deus. Às vezes encaramos, ou muitos encaram de maneira errada. Muitas vezes, para muitos cristãos, parece que Deus tem a obrigação de livrar eles de todas as lutas, de todas as provas. E aí nos cabe uma pergunta: aonde foi que Deus nos prometeu isso? Aonde foi? Deus nunca nos prometeu que ia nos livrar de todas as provas, de todas as lutas, de todas as adversidades, ou qualquer nome que queiramos dar às adversidades da vida. Deus nunca nos prometeu, muito pelo contrário. Jesus até nos advertiu: no mundo tereis aflições. Ele estava dizendo ali para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a Ele: no mundo tereis aflições. Então não devemos encarar, irmãos, as provas pensando que Deus vai nos livrar de todas. Muito pelo contrário, Ele pode permitir muitas nas nossas vidas. E aí os porquês é com Deus, irmãos. Alguns Ele até vai nos mostrar. Alguns até Ele vai nos explicar: olha, meu filho, eu permiti isso para que você fortalecesse a sua fé. Talvez Ele vai nos dizer: olha, eu permiti isso para que teu caráter fosse forjado melhor, fosse apurado. Talvez fosse, ou é, para nos santificar mais, porque as provas muitas vezes nos depuram, tira as nossas impurezas. O ouro, quando ele é descoberto, muitas vezes, é pedrinhos de ouro. Aí os garimpeiros, quando eles pegam aquele ouro, ele vem cheio de impureza. E aquele ouro, para se tornar um ouro de valor, um ouro realmente que possa ser vendido ou trabalhado para se fazer joia, ele precisa ser depurado, precisa tirar as impurezas dele. E assim Deus faz conosco. Nos pega uma pedra bruta, de valor para Ele, mas bruta, e nos depura, tira as nossas impurezas através das provas, das tribulações, das dificuldades. Deus não nos prometeu, irmãos, nos livrar de todas as provas.
Agora eu vou dizer duas promessas que ele fez. A primeira delas é que ele estaria conosco em todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Em nenhuma delas eu estou sozinho, você está sozinho. Amém. Temos a presença marcante do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Deus está conosco. Nós não passamos o deserto sozinho. Não estamos como Sadraque, Mesaque e Abednego também na fornalha sozinho. O quarto homem está conosco. O anjo do Senhor está conosco. A presença de Deus está conosco. Abra comigo Isaías, por favor. Isaías capítulo 43. Eu quero ler com a igreja. Isaías 43. Quando Deus faz uma promessa a Israel, que também se aplica à igreja dos dias atuais. Isaías 43, versículos 1 e 2. A primeira promessa que Deus fez é que Ele estaria conosco. E a segunda promessa é que Ele nos daria livramento. Então confie nessas duas promessas. Ele está conosco e nos livra. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi é te perdoar. Chamei pelo teu nome. Jesus nos conhece perfeitamente, assim como Deus conhecia Israel, Deus nos conhece. Tu és meu, nós somos do Senhor. Olha o que Deus diz: quando passares pelas águas. Aqui a palavra água e fogo são metáforas para adversidades, provas, tribulações. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, irmãos? Amém. Essa é a promessa do Senhor. Foi para Israel e é para a sua igreja nos dias atuais. O Deus que nos perdoa, que nos remiu, o Deus que nos chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome, irmãos. Deus conhece quem é Ayrton. Deus conhece quem é o pastor Joabe. Deus conhece quem é André. Deus nos conhece por nome, pessoalmente. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa estrutura, os nossos problemas, as nossas limitações. Deus nos conhece. E Ele nos promete que estaria conosco. Quando passares pelas águas. Poderíamos substituir esse nome aqui pelas provas, pelas lutas. Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, pelas adversidades, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, pela maior adversidade da tua vida, pela maior tribulação, não te queimarás, porque eu estarei contigo te livrando. Essa é a nossa fé que temos que ter no Senhor, irmãos. A verdadeira fé bíblica, ela tem um alvo muito certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que antes de cumprir a sua missão aqui na terra, Ele fez uma promessa à sua igreja. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor para a sua igreja. E eu tenho que acordar e dormir abraçado com essa promessa. O Senhor está comigo, não me abandona. Grandes são as lutas, mas eu sei que Deus está comigo. Ele me dará livramento. A prova vai passar, porque Deus está comigo. Essa é a promessa do Senhor. Queria encerrar essa mensagem, irmãos, dizendo que a nossa fidelidade, a nossa fé, quando consubstanciada em Deus, realmente fundamentada no Senhor, quando ela é uma fé que passa as provas da vida, tudo isso vai resultar na glória de Deus, seja dentro da nossa família, seja para as pessoas aí fora, em algum momento vai resultar na glória de Deus. Tudo isso que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, voltando para o texto, versículo 28,
capítulo 3, resultou na glória de Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E aí depois o rei até vai fazendo um decreto, fazendo com que todos, de toda língua, que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado. O nome de Deus foi glorificado numa nação pagã. Mantenha a sua fé inabalável, independente das provas, que em algum momento a sua fé e a sua fidelidade resultará na glória de Deus. Persevere. Vale a pena perseverar no Senhor. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas nunca com Deus, porque Deus é perfeito. Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Eu queria concluir essa mensagem, irmãos, encerrando com um testemunho de uma jovem. Escutei certa vez de um pastor da Igreja Batista em João Pessoa, que demonstrou uma fé inabalável no Senhor. Essa família congregava nessa Igreja Batista em João Pessoa, e não vou dizer o pastor nem a igreja, porque acredito que não convém, que convém mais o testemunho dessa jovem, porque aconteceu algo que para o contexto na época foi muito difícil, e nesse contexto lá do testemunho que o pastor falava, ele diz que essa família que congregava lá foi morar no Maranhão, e com mais ou menos um mês essa família liga desesperada para o pastor, dizendo: pastor, nós precisamos que você venha até o Maranhão, aqui até São Luís, precisamos do Senhor. A nossa filha sofreu um acidente e nós estamos desesperados, nós não temos como dizer a ela o que aconteceu. Foi um acidente automobilístico e aquela jovem perdeu as 2 pernas. E os pais não tinham como dizer a ela, eles não tinham estrutura emocional para dizer a ela o que tinha acontecido. E pela intimidade, a convivência que tiveram com o pastor, o convidaram para que ele fosse até São Luís e assim fizesse, conversasse com aquela jovem. O pastor disse que procurou rapidamente comprar as passagens, até à noite estava já embarcando para São Luís, chegou de madrugada lá e foi logo pela manhã no hospital onde a jovem estava. Ele disse que quando chegou na sala, antes de entrar no quarto, ela já tinha sido operada, já estava se restabelecendo, já faziam, se não me engano, 2 dias, alguns dias, já tinham se passado alguns dias, e ele ficou orando, pedindo direção a Deus, mas ele disse que não sentia segurança, ele não sabia como iniciar a conversa, pedia direção a Deus. E quando entrou, aquela jovem já estava acordada, e ele entrou, olhou para ela, falou o nome dela e disse: como você está? E a jovem deu um sorriso, e ele disse, quando ela sorriu, ele disse: pronto, tudo que eu pensei em dizer a ela me desmoronou. Ela deu um sorriso e disse: pastor, está tudo bem. E eu sei porque o senhor veio aqui. Eu já sei porque o senhor veio aqui. Eu, quando acordei, tive noção que tinha acontecido um acidente no carro que eu estava, e eu coloquei a mão no meu corpo, e quando coloquei nas minhas pernas eu vi que elas não estavam, e eu sei que elas foram amputadas. Chamei a enfermeira e ela me confirmou. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que eu perdi as minhas pernas, mas não perdi a minha fé. Eu continuo confiando em Deus. E aquele pastor, ele disse que foi em lágrimas, porque na verdade ele foi para confortar aquela jovem, para levar uma lição de fé, e ele que saiu com a lição de fé. E assim como aquela jovem, nós muitas vezes vamos perder alguma coisa na vida. Não sei quais perdas, quais situações vamos ter que enfrentar,
mas que Deus nos guarde para manter a nossa fé intacta, a nossa fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, porque Ele continua sendo o Senhor da história. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Talvez nessa noite Deus esteja precisando renovar a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, que Ele possa fazer isso.